Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje, mais uma vez aqui, e vou ler sobre a Rainha de Sabá. Ela fica sabendo muitas notícias do rei Salomão e decide fazer uma visita ao rei, né? Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti em oração. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te adoramos, glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Ó Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos proteja hoje, amanhã e para todos sempre. Em nome de Jesus oramos. Bom, eu vou ler esse texto e depois vou falar um pouco a respeito. Como sabemos, o rei Salomão é o filho do rei Davi, né? Então ele é conhecido como o rei mais sábio de toda a história, como o rei mais rico de toda a história, tanto que o nome dele ficou famosíssimo, né? Todas as regiões, todos os lugares ouvia falar do que rei Salomão estava fazendo, como o reino dele crescia e prosperava cada dia mais, ao ponto de muitos irem ver e visitar o rei Salomão, constatar com os próprios olhos o que estava acontecendo naquele lugar. E entre essas pessoas, uma delas foi a rainha de Sabá. Então eu vou ler o texto aqui a respeito, tá bem? Olha, a rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhes expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais para que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Então aqui segue muito mais coisas a respeito, né, da visita da rainha de Sabá, que ela leva ouro. Ela levou 4 toneladas de ouro de presente para Salomão. Ela levou muitos quilos de especiarias. Ela levou muitos presentes, pedras preciosas. Salomão já era multimilionário e cada vez ficava mais, né? Imagina uma visita levar tudo isso para o rei Salomão, porque a fama dele se espalhava. E é claro que, eu imagino que seria muito interessante tê-lo como aliado, né? Em qualquer circunstâncias. Então a rainha de Sabá, ela fica muito admirada, ela fica extasiada, ela fica questionando o rei e perguntando para ele várias e várias coisas. E ele então tem sabedoria, porque nós vemos na Bíblia, né, que no livro de Reis, um pouquinho antes, Reis 3, no versículo 5, Deus aparece a Salomão. No início, né, ele foi coroado com 12 anos, mas aos 20 é que ele assumiu o trono, né? Mas ele diz para Deus que ele é muito jovem. Deus aparece para Salomão em sonhos e pergunta: o que você quer que eu te dou, né? E então Salomão pede: eu quero sabedoria, porque eu sou muito jovem, sou ainda uma criança para administrar esse povo. Então Deus diz: porque você não me pediu a morte dos teus inimigos, riquezas, eu te darei muito mais. E é claro que, acontecendo isso, não tinha páreo para Salomão, né? Imagina Deus dizer uma coisa dessa: te darei sabedoria. Sabedoria é muito, muito, muito importante, né? Então, é claro que tudo que Salomão fazia consultava ao Senhor. E ele ali guiando Salomão. E ele então se tornou o rei que se tornou, até hoje tido como o mais rico de todos os tempos e mais sábio de todos os tempos. E é claro que essa fama atraía muitas pessoas, porque é óbvio que quem estava próximo a Salomão também usufruía, né, dos benefícios.
Tanto que a rainha de Sabá diz, é admirável ver os teus funcionários, os empregados, né? Copeiro, as roupas deles, o alimento que era colocado à mesa. Então, quando temos Deus em nossa vida, é claro, comemos o melhor dessa terra, não é? Podemos um dia comer algo mais simplesinho, mas não por não ter condição de comer aquilo que desejamos comer. Então, ali o rei Salomão recebe a rainha de Sabá, e é claro que não tem como esconder dela toda aquela riqueza e ostentar, porque estava no palácio, lá tinha do melhor. Então, a rainha fica assim, diz que ela fica extasiada, né, de ver tudo aquilo, impressionada de tantas riquezas. Tanto que ela diz, eu ouvia falar, mas agora eu vi que é verdade. O quanto você é abençoado, o quanto você enfim, um rei à altura do que sempre me contaram. Bom, eu fico aqui lendo esse texto e é claro que é só um pedacinho, porque essa visita da rainha de Sabá, aqui na Bíblia, no livro de Reis, tem também outro, esse texto tem no livro de Reis e tem também em Crônicas, né, que conta a história dos reis, né, de Israel. Então, em Crônicas, segundo Crônicas tem, e eu estou lendo em 1 Reis, tá? 1 Reis 9. Aqui começa 1 Reis 10, começa a visita da rainha de Sabá, em 1 Reis 10. Mas conta que as riquezas de Salomão, esse relato dessa visita se estende bem mais adiante, tá? Sobre o que ela levou. Ela chegou lá para visitar o rei Salomão, ela levou camelos, né, carregados com ouro, com pedras e especiarias, como diz o texto. Mas aqui, esse texto também nos leva a pensar o seguinte, Deus não era Deus só do rei Salomão, Deus não era Deus somente do rei Davi. A Bíblia diz que Deus é Deus para aqueles que o buscam. Se hoje nós nos envolvemos com as coisas do mundo, com as belezas que existem, com as maravilhas que nós vemos, porque o ser humano ele também foi usado e criou muitas coisas lindas, né? Realmente enche os olhos de muitos de nós. Mas nós temos que compreender que inteligência, sabedoria são necessários para que a gente construa coisas melhores. Mas rei Salomão, ele era voltado. Como o rei Davi foi voltado para Deus, Salomão também. A Bíblia diz que Salomão oferecia holocaustos. Teve uma parte na Bíblia que diz que fez 1000 holocaustos, enfim. Ele estava diante da presença do Senhor todo o tempo. E é claro que ele foi atendido, o pedido dele, né? Sabedoria. Então eu penso, nós oramos com nossos hábitos, né? É perigoso até a gente desenvolver uma maneira, um piloto automático para oração, né? Então temos que muitas vezes parar e analisar para a gente não orar no automático, né? E a gente também observar nossa vida, os acontecimentos, o que acontece em volta de nós e daquilo que Deus nos deu. E temos sim que fazer como Salomão, pedir a Deus sabedoria, porque a cegueira espiritual nos empurra para o abismo. A cegueira espiritual é a nossa inimiga. Enfim, olhamos com os olhos carnais, mas não conseguimos através disso ver as ciladas que o inimigo está preparando para cada um de nós. Pedir sabedoria ao Senhor é abrir a nossa mente e os nossos olhos espirituais para sair desse universo aqui e se aprendendo cada vez mais. Que nosso Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia da gente, sabe? Dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos descuidos, das nossas infantilidades, né? Que Ele possa estar sempre presente em nossa vida, nos dando sabedoria, nos dando maturidade. Imagina que honra, né? Salomão está ali e ele não foi até a rainha, ela foi até ele e ainda levou presentes, ainda levou riquezas, ainda enriqueceu mais o rei Salomão. E ali nós vemos como Deus estava na vida do rei Salomão. Então é importante que a gente possa orar, buscar, pedir, sim, é importante, mas termos sabedoria, porque quando temos sabedoria, creio eu, que evita muitas ciladas, que evita muitas quedas, que evita muitas destruições. Hora de pensar, hora de se acalmar,
hora de agir, porque o crente não é um crente morto, ele é vivo, ele é ativo. Ele é o crente, tem hora que ele tem que ser acelerado, né? A palavra o crente, para muitas pessoas, ainda alguns pensam, ser crente é crer na Bíblia Sagrada. Não, crente é aquele que crê em alguma coisa, não é? Porque a partir do momento que eu creio em algo, e adoro e idolatro aquilo, é crença, eu creio naquilo. Mas aqueles que creem na palavra do Senhor, aqueles que creem na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de instrução, né? Então é preciso que a gente coloque a nossa fé nas palavras e nos ensinamentos que aqui estão. Pedimos a Deus sabedoria, pedimos a Deus entendimento, que abra nossa mente, que abra os nossos olhos espirituais, que nos dê sabedoria, para que nesta vida a gente também possa vencer os obstáculos e cantar o hino da vitória, né? Dar glórias ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então a rainha de Sabá, ela realmente teve que ver, ela teve que constatar com os próprios olhos o que acontecia com o rei Salomão. Mas é claro que foi tudo mais do que positivo, né? Ela ficou extasiada, estarrecida quando ela viu como era. E ela diz, é muito mais do que eu imaginava. É bem maior do que eu pensava ou esperava. E ficou ainda com as riquezas que ela levou para o rei Salomão, né? De presente. foi uma coisa incrível. Então eu convido vocês a lerem o livro de Reis, tá? Esse texto, que hoje eu peguei esse pedacinho aqui, está 1 Reis, no capítulo 10, tá? Eu li o versículo do 1 ao 8, ao 7, do 1 ao 7. Então vocês leiam no livro de Reis, é muito bonitinho. Aqui tem sobre vários reis, né? A história de cada um pouco reduzida, mas vocês vão compreendendo um pouco melhor como foi. Na época de juízes, onde a terra era julgada por juízes, e então neste caso Deus diretamente dava as coordenadas, tipo, deu para Samuel, né, que era um juiz, que era o que julgava na época, e o povo insatisfeito pediu o rei. E o rei que veio primeiro foi Saul, depois de Saul veio o rei Davi, e depois de Davi veio o filho dele Salomão, e daí para cá foi mudando a história das nações e dos povos. Então passaram a não haver mais juízes, e sim reis sobre Israel, e as outras nações também tinham os reis deles, né? Então, aqui eu convido vocês para ler o livro de Reis, que vocês vão saber não somente sobre o rei Salomão, mas os que virão, que vem o filho dele, e assim segue, vai lendo a Bíblia, e a gente vai aprendendo cada dia. Cada vez que nós lemos algo, descobrimos mais novidades aqui. Eu sempre falo que a Bíblia é muito atualizada por isso, né? Porque tem coisas que a gente lê e não percebe, daí um tempo você lê a mesma coisa e percebe, olha, isso aqui eu não tinha notado. Eu digo que é Deus nos mostrando a palavra, que é o Espírito Santo nos mostrando, nos revelando a palavra. Então eu convido vocês a lerem a Bíblia, a conhecerem mais, a saberem mais. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, a vinda de Jesus, na verdade, é importante que você leia o Antigo Testamento, para que complemente o nosso entendimento. Porque você lê o Antigo Testamento, passagens bíblicas, que quando você chega no Novo Testamento, a época de Jesus aqui, uma coisa completa a outra. É difícil compreender o Novo Testamento se você não conhecer nada do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, e a sequência do Antigo Testamento. É um casamento perfeito, o Antigo e o Novo. Então eu convido vocês a lerem a Bíblia, tá bem? Para aqueles que desejam mais leveza, começa com o Novo Testamento. Depois vocês vão se interessando, aí vão lá para... Eu começo de Gênesis. Eu começo de Gênesis e quero ir até Apocalipse. Eu convido vocês a conhecerem a palavra, está bem? Por isso que eu estou aqui. Eu não sou pregadora, não estou aqui para dar aula para ninguém. Eu estou convidando vocês a lerem a Bíblia, a conhecer o que Deus tem para nós aqui. O meu convite é esse: leiam, conheçam e aprendam. Como eu faço, eu leio e procuro aprender cada dia mais, tá bom? Então fica o convite, leiam a Bíblia, que é muito bom. É um livro cada vez mais, você consegue se aprofundar, tá bom? Estão convidados a fazer isso. Agora eu vou orar por cada um aqui, está bem? Senhor e meu Deus e meu querido Pai, em nome de Jesus, me coloque em oração diante do Senhor. Venha a Ti pedir por cada vida que aqui está. Pai querido, Pai amado,
Cobre cada um com o sangue de Jesus Cristo. Coloca, Pai, no coração de cada um aqui o desejo de conhecer teus ensinamentos, de conhecer as tuas palavras santas, Pai. Coloca no coração de cada um aqui a vontade de saber mais de ti. E coloca o fogo do Espírito Santo no coração de cada um, ardentes chamas, Pai, para que eles possam passar a ter desejo, Pai, de falar do Senhor para muitos. Que cada um se torne evangelista, meu Deus. Ó Espírito Santo, toca na vida de cada familiar, Pai. Leva transformação, leva sabedoria e entendimento. Cobre teu povo, Pai, com teu poder, com a tua proteção. Acampa teus anjos na vida de cada um deles, Pai. Ó poderoso Deus, somente Tu és digno de louvor e adoração. Eu oro, Pai querido, por cada um. Que a Tua santa presença seja constante na vida de cada um de nós. Pai querido, Pai de amor, cobre-nos com Teu santo poder. Guarda-nos e livra-nos das armadilhas do inimigo, Pai. E coloca o Teu amor no coração de cada um. Guarda-nos, ó Deus. E que cada palavra dita, cada sementinha brote nos corações, Pai, e nasça. Para cada um aqui o desejo de falar de Ti. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória ontem, amanhã e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Eu fico por aqui e até a próxima, tá bom? Um abraço. Leiam a Bíblia, tá bom? Até mais.